Palavra a defesa, inicialmente a Vossa Excelência, pelo tempo, 15 minutos, dividido entre a colega, e fique à vontade. Excelência, cumprimentar Vossa Excelência como presidente dessa Egrégia Câmara Criminal, cumprimentar o desembargador Ricardo Vital, o doutor Joás, doutor Márcio Murilo, o doutor Saulo, o doutor Álvaro Gadelha e a doutora Verana e demais colegas advogados que nos acompanham. Excelência, é sempre uma satisfação e uma alegria vir à tribuna desta Câmara Criminal e todas as vezes que é possível eu tento fazer isso presencialmente para prestigiar essa casa e também para realizar o nosso sonho como advogado de estar nessa tribuna tão importante. E principalmente, Excelência, quando a gente vem a essa tribuna requerer direitos tão importantes como a liberdade e a vida. Esse caso, Excelência, é um caso em que vai se decidir, e isso não é um argumento apelativo, não é um argumento sensacionalista, mas é um caso em que vai se decidir entre a vida e entre a morte. E, repito, não é apelativo, não é força de linguagem. Hoje eu venho sustentar, em nome do paciente Francisco Jerônimo, um senhor de 59 anos, que se encontra preso, recolhido na cadeia de Cajazeiras, cumprindo uma pena definitiva que foi imposta por uma condenação criminal transitada já em julgado. E o que a defesa requer nesse habeas corpus, que vem até como um substitutivo de agravo à execução, e a defesa entende e conhece como essa Câmara Criminal trata esse tipo de habeas corpus como substitutivo, e a defesa só utilizou esse caminho e esse meio por causa da excepcionalidade dessa matéria e da excepcionalidade dessa situação. Porque é um pedido de prisão domiciliar humanitária aonde o paciente está morrendo, porque ele tem um histórico de câncer pulmonar, ele tem uma neoplasia maligna pulmonar, e hoje ele tem um efizema pulmonar, um derrame pleural, e também ele tem uma situação de broncopatia, é, algo que agrava bastante a sua condição de respirar. O paciente desse habeas corpus, ele, né, passa o dia lutando para poder respirar, dada a gravidade do seu quadro respiratório, dada a gravidade dessas doenças que foram aqui mencionadas. Ele passou por um especialista, por um médico, um pneumologista, que recomendou a ele que fosse feita a fisioterapia pulmonar lá no local onde ele está preso. Só que, excelências, a gente sabe, vossas excelências sabem mais do que esse humilde causídico, de que o habeas corpus ele é utilizado para fazer cessar uma flagrante ilegalidade ou um constrangimento ilegal. E aqui no entendimento da defesa está patente a flagrante ilegalidade, que é a qual o artigo 14 da Lei de Execuções Penais diz que o Estado tem o dever de garantir a assistência médica integral ao preso. E esse preso não está tendo essa assistência médica integral. Por quê? Porque a cadeia pública de Cajazeiras não tem condições de oferecer uma fisioterapia pulmonar a esse preso que necessita dessa fisioterapia pulmonar para poder sobreviver naquela instituição carcerária ou em qualquer local. Eu fiz uma pesquisa, Excelências, e os únicos hospitais da Paraíba que oferecem esse tratamento de fisioterapia pulmonar publicamente pelo SUS é o Hospital Metropolitano em João Pessoa, o Hospital de Trauma em Campina Grande e o Hospital Clementino Fraga aqui em João Pessoa. Nenhum cidadão de Cajazeiras consegue se tratar em nenhum hospital de Cajazeiras para fazer uma fisioterapia pulmonar porque não tem os equipamentos e não tem as condições de tratamento. Imagine o cidadão que está preso na cadeia pública de Cajazeiras. Então, existe aqui a flagrante ilegalidade porque o artigo 14 da Lei de Execuções Penais está sendo vilipendiado, ele não está sendo cumprido. O Estado não está cumprindo com o seu dever de entregar ao preso a assistência médica integral. Isso é o que está dizendo a literalidade da lei, não é esse causídico. Além do mais, excelências, a defesa entende que está patente a flagrante ilegalidade, o que já seria suficiente e necessário para a concessão da ordem do habeas corpus e a concessão da prisão
humanitária, mas a defesa entende também que está patente o constrangimento ilegal, porque não está sendo permitido ao paciente que ele faça o tratamento. Já que o Estado não oferece o tratamento na cadeia, porque é inviável pelas condições materiais, se a cidade de Cajazeiras não consegue oferecer a nenhum cidadão esse tratamento pelos meios públicos, imagine a cadeia de Cajazeiras, ou cadeia nenhuma da Paraíba conseguiria oferecer um tratamento de fisioterapia pulmonar. Então, a defesa entende que o constrangimento ilegal também está patente, porque não está sendo permitido a ele a prisão humanitária, conforme a Vara de Execuções de Cajazeiras negou, não está sendo permitido a ele que ele seja posto numa prisão humanitária, numa prisão domiciliar, para que ele possa, de alguma forma, fazer esse tratamento, ou pelo SUS, ou por meio particular. Então, a defesa entende que estão postos os dois requisitos, os dois elementos necessários para a concessão da ordem e para a concessão dessa prisão humanitária, dessa prisão domiciliar humanitária, por ser uma questão de sobrevivência, uma questão de dignidade humana, uma questão de dar uma mínima condição desse cidadão que está condenado, e a defesa em nenhum momento questiona a condenação, a defesa só adentra a esse ponto central, possibilidade desse cidadão poder se tratar e poder cumprir sua pena. Até porque, se ele for posto em uma prisão humanitária, em uma prisão domiciliar, o cumprimento da pena vai permanecer, ele vai permanecer cumprindo a pena dele. Então, o que a defesa vem requerer, Excelência, é que seja entendido por essa Câmara Criminal, e por eu atuar aqui nessa Câmara Criminal, eu conheço a sensibilidade dos julgadores, a humanidade dos julgadores e a atenção que Vossas Excelências têm a cada matéria que é posta aqui. E eu tenho a absoluta convicção que Vossas Excelências vão poder compreender o grau de responsabilidade que tem esse caso, por ser um caso em que um paciente pode ter graves danos à sua saúde, como ele vem tendo desde o ano passado, porque essa é uma decisão desde o ano passado do juízo da execução de Cajazeiras, e que isso pode se agravar caso não seja concedida essa ordem. Eu peço